e eu caio no swing, é pra me consolar. É nessa vida nunca mole, eu faço aqui para me segurar. A parede é uma maravilha que aconteceu na minha vida. O Michel Melamed me convocou para eu fechar o aniversário do CEP 20.000. Então, convoquei meus colegas, o Sidon Silva, C.A. Ferrari e o Mário Moura. Foi assim, quando eu ia entrar no palco, o Michel Melamed perguntou como é que eu anuncio vocês. Eu falei, como tem uma história da gente se alinhar como uma parede sonora, diga aí que é Pedro Luiz e a parede. R$1 aí é R$1, R$1 aí é R$1, aí é R$1. Eu acho que o Rio de Janeiro tem essa característica da batucada. Todo mundo faz um bloco na sua rua, né? Junta um dinheiro, compra umas peças e batuca no ônibus e batuca na escola. É quase que uma outra linguagem que não a falada, eu acho que é a da batucada. É samba que eles querem, eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. É samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, nada mais. Monobloco foi um tsunami que aconteceu na nossa vida, que começou despretensiosamente como uma oficina de percussão aqui em São Paulo, no Sesc Vila Mariana. A gente voltou para o Rio com essa ideia na cabeça e criar um bloco que tocasse com instrumental de samba, toda a diversidade musical brasileira. Corre calma, Severina noite, de leve no lençol, que te tateia a pele fina. Então vamos fazer umas festas até o carnaval, toda sexta-feira vamos fazer umas festas. Então, como é que a gente faz? Vamos chamar um convidado por noite, um convidado especial, uma pessoa que curta, que a gente curta, que curta a parada da gente, já esteja mais no mercado, que passou uma galera por lá. Você não vai querer que a Elza chegue no final. Ai, que legal, né? Oh, meu Deus. Queria dizer que é tudo verdade, em primeiro lugar. Eu tenho certeza disso, mas eu queria saber se você tinha noção da dimensão que o monobloco, por exemplo, tomaria. Nós não tínhamos, não, porque o monobloco é uma criação da parede com Simon Fuller, Tom Capone e Paulo César de Carvalho, que é dono de um estúdio aqui perto chamado Ecossom, perto aqui da minha casa. Tem uma pré-história rápida. Eu dei aula de música um pouco, música popular na minha vida, né? Mas o Celso e o Sidon, que são dois dos integrantes da parede e, consequentemente, dois dos fundadores do monobloco, eles já faziam uma coisa que serviu um pouco como laboratório para o que viria a ser o monobloco. Eles davam aula na ProArte, que era um seminário de música aqui no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, que formou muitos músicos incríveis por mais de 30 anos. Hoje em dia, infelizmente, já não existe mais. E eu tinha uma história com tocar repique nos blocos de rua, fui lá mostrar o repique que eu tocava, eles sempre levavam convidados, e a gente já tinha parede, todos juntos. E quando a gente foi lançar o É Tudo em Real em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, o Simon, que era nosso empresário à época, falou... Lá no Sesc Vila Mariana, eles querem sempre, nesse primeiro ano, fazer um formato misto. Se vai ter um espetáculo de dança, que haja uma oficina de dança. Se vai ter um show de alguém que é produtor, que tenha uma oficina de como grava, enfim. E aí começamos a conversar. Então vamos fazer uma oficina de percussão usando o instrumental da escola de samba e a gente adapta, cada um de nós 5 da parede ficou responsável por adaptar 3 das minhas músicas que estavam no repertório dos nossos discos. Isso é no final de 99. Ou comecinho de 2000, agora não tenho certeza, pode ser janeiro de 2000. Foi um sucesso, foi muito bacana e esses alunos deram uma canja com a gente. Só que na sexta, que era o último dia de aula, a gente resolveu invadir as instalações do SESC com um pequeno desfile com os alunos. E aí deu um certo ruído, porque a segurança não sabia, mas aí a produção já veio, salvou a gente, e foi incrível, e as pessoas que estavam em atividades outras no SESC ficaram muito encantadas com aquilo. A gente volta para o Rio e propõe ao Rio Arte, que era um órgão da Secretaria Municipal de Cultura, e a gente vai lá e propõe uma oficina permanente. E as oficinas foram um sucesso, a gente tinha aberto 2 turmas, teve que abrir mais 2, e essas 4 turmas tinham amigos, tinham músicos, tinham celebridades, foi uma loucura. E aí, em janeiro de 2001, liberou um espaço aqui no Horto, onde o Sovaco do Cristo tinha ensaiado há muito tempo, onde a Plap já tinha tocado com palcos pequenos, e o administrador de lá nos ofereceu esse espaço. E a gente resolveu fazer 8 sextas-feiras, uma loucura, hoje em dia isso é inimaginável. Janeiro e fevereiro inteiro, de
sextas-feiras lá no Clube Condomínio, com a bateria do monobloco que tinha se formado durante anos, o Sergião, que era nosso grande cantor monolito maravilhoso e que é meu amigo há muitos anos e que eu convoquei para essa missão de ser o porta-voz do monobloco. Rodrigo Maranhão no cavaco, que é parceiríssimo também. Era assim, a gente não tinha tempo de divulgar. Eu vou tentar ser sucinto aqui para dizer como chegou a isso. A gente não tinha tempo de divulgar porque era um dia 3 de janeiro. Então as redações estavam fechadas. Então a gente saiu para a praia filipetando com um megafone, que nem a gente fazia com a parede. A gente saiu filipetando no Posto 9, no Baixo Gávea, no Baixo Leblon, fazendo uma ação. Um dos jornais conseguiu dar uma capa para a gente de caderno cultural de expressão no dia. Esse dia era o dia de estreia do Rock in Rio, do Rock in Rio 3. Então a gente falou, não vai ninguém nesse negócio. Não vai ninguém assistir isso. O nosso primeiro convidado era o Herbert, que ia tocar com a gente e entrar de férias. Então aconteceu um negócio. Muitos fãs da Parede a gente sabia que iriam. As pessoas começaram a chegar, vai ter sovaco aí, viram movimentos ambulantes. Não, parece que é Pedro Luiz. Não, eu ouvi dizer que é o Paralamas. Aí, que virou o Herbert, aquela... Gente, foi uma loucura. A gente teve que fechar a porta e tinha gente do lado de fora para encher mais 2 quadras do condomínio. E assim foram as 8 semanas. Porque quando as pessoas entraram lá dentro e falaram, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? Aí, primeiro desfile, que a gente achava que a só família da gente, foram 10 mil. No segundo, 50 mil. No terceiro, 80 mil. No quarto, 200 mil. A gente teve que mudar para o centro do Rio de Janeiro. Começou a carregar 500 mil de pessoas. Daí, logo naquele ano, a gente fez o Monobloco Show por um convite do Prêmio Multishow, que era coordenado pelo Léo Neto. Vamos fazer um formato de show, de bateria show. Juntamos um número de músicos. Cara, foi encantador. No Municipal, a gente saiu do fosso. E daí começou. Gravamos o disco com o Tom em 2002 e aquilo atropelou a gente, no melhor dos sentidos, de uma coisa que a gente fez, que era um pouco entre safra do nosso trabalho, virou esse fenômeno que para a gente assim, uma honra servir de inspiração a muitos outros, ter se inspirado em coisas muito incríveis das escolas de samba que são um patrimônio daqui do Rio de Janeiro, mas foi surpreendente e está nos surpreendendo até hoje, porque anima batizados de cachorro, toca no corporativo da firma, formaturas, sei lá, a gente toca mais de 40 formaturas por ano. Realmente é um fenômeno que a gente não imaginava que o destino pusesse nas nossas mãos. Ô Pedro, a gente pode dizer então, agora você contando toda essa história, que o monobloco tomou o lugar do Pedro Luiz e a Parede? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele ficou tão grande. Ele é um filho insolente, né? Porque ele ficou tão grande e tão importante, e a gente não pode ser leviano com uma coisa desse tamanho que o destino oferece para a gente, né? Ele se multiplicou, ele faz shows pelo mundo inteiro, ele virou referência de muita gente. O Celso, o Sidon e o SEAC continuam à frente das oficinas com vários monitores e colaboradores e vão formando a cada ano mais monitores, multiplicando dali. Muitos alunos que eram de outras profissões acabam virando músicos e formando seus próprios blocos. As baterias universitárias sempre são muito reverentes e querem mostrar para a gente, isso aqui a gente se inspirou no monobloco. Então, eu acho que a gente não pode desprezar um acontecimento desse, mas que, sem dúvida, como nós 5, a princípio o Mário Moura já não faz mais parte da estrutura porque tomou um outro caminho na vida, mas eu, Celso Alvim, Sidon Silva e C.A. Ferrari, a gente não pode desprezar um acontecimento desses que não era exatamente o que a gente esperava, mas que dá um orgulho danado para a gente de continuar com o seu exercício pedagógico e, ao mesmo tempo, ter virado um artista que toca nos maiores festivais. Vai abrir o Team Music dia 20 de maio aqui na Praia de Copacabana, um festival gigante, recebendo, aliás, queria já fazer aqui dar um spoiler, recebendo Juliana Linhares e Aline Paz, 2 cantoras incríveis. Enfim, Monobloco deu uma atropelada na gente, mas a gente, nesse embalo, não se machucou, a gente se fortaleceu.